Josh Allen ou Lamar Jackson? Quem tá mais pressionado pra vencer o Super Bowl? Queridíssimos amigos do canal, um abraço a todos vocês. Hoje vamos falar de duas das maiores estrelas da NFL. Lamar Jackson, do Baltimore Ravens, Josh Allen, do Buffalo Bills. Dois jogadores selecionados em 2018. Dois jogadores que vêm eletrizando a NFL desde então. E dois atletas que têm mais uma coisa em comum. Eles nunca foram para um Super Bowl. Então, a questão é, quem tá mais sob pressão para ir para o Super Bowl, para ganhar um Super Bowl? É o Jackson ou o Josh Allen, os dois favoritos, como eu disse, para o prêmio de MVP nessa temporada, né? O Lamar Jackson, 29 touchdowns, 3 interceptações nessa temporada. Josh Allen também com números fantásticos. O Lamar Jackson tá tentando vencer o prêmio de MVP pela terceira vez em sua carreira. Né? Pela terceira vez em sua carreira. Você sabe que, olhando na história da NFL, 11 quarterbacks já venceram o prêmio de MVP duas vezes. Todos, menos Lamar Jackson, venceram o Super Bowl. Joe Namath, Joe Montana, Steve Young, Kurt Warner, Patrick Mahomes, Johnny Unitas, Brett Favre, Tom Brady, Aaron Rodgers, Peyton Manning, né? Todos venceram pelo menos 2 prêmios de MVP e conseguiram vencer o Super Bowl. Lamar Jackson ainda busca a sua primeira aparição no Super Bowl. Então, olhando nesses dois quarterbacks, eu vejo um que tem eletrizado realmente em temporada regular, mas que tem falhado miseravelmente nos playoffs. E o outro que tem sido sensacional em temporada regular, a partir do seu terceiro ano, pelo menos, né? Mas que também tem tido seus altos e baixos com turnovers, mas chegando na pós-temporada, mostrou o melhor dele, que é o Josh Allen. Allen tem 5 vitórias em 10 jogos em sua carreira nos playoffs. Lamar Jackson tem 2 vitórias em 6 jogos. Então, de novo, quem que tá mais pressionado? Eu acho que tem várias coisas que precisam entrar nessa equação, incluindo a cidade onde eles jogam. O torcedor do Buffalo Bills é simplesmente doente. O torcedor dos Bills, ele vive... O residente de Buffalo, ele vive para ver o Buffalo Bills vencer, né? É a torcida talvez mais fanática aí da NFL, junto com o torcedor dos Packers, dos Eagles, mas eu vejo esse torcedor dos Bills, assim, o dos Packers sim é muito fanático, mas o torcedor dos Bills, ele sofre de uma forma que é diferente. Um time que foi ao Super Bowl por 4 anos consecutivos, de 90 a 93, perdeu os 4 títulos, né? Tem documentário, o 30 for 30, sobre as 4 quedas do Buffalo Bills. Tem gente chorando, emocionada, assim, é um sofrimento, né? O torcedor, ele respira Buffalo Bills. É uma coisa realmente impressionante. Eu amo essa torcida do Buffalo. Em Baltimore, você tem uma pressão, porque você tem um quarterback que é simplesmente dominante em temporada regular. E a gente já viu momentos de dominância também do Baltimore Ravens aqui nessa temporada, né? Então a gente vê alguns lampejos que a gente fala, cara, os Ravens vão ganhar vários Super Bowls. E aí chega na pós-temporada e o time vai lá e não consegue fazer nada ofensivamente. É uma dinâmica realmente preocupante. Olhando aqui na cidade de Baltimore, a cidade já comemorou 2 títulos, né? Comemorou o título em 2000, com o Trent Dilfer sendo o quarterback e uma defesa dominante. Então venceu basicamente sem quarterback. Tá? O pior quarterback na história da NFL a vencer um título foi o Trent Dilfer lá em 2000. Ok? É um Super Bowl. Aquela defesa se deu perto de 10 pontos por partida. Aí em 2012, Joe Flacco era um bom quarterback, mas não era excepcional. Nos playoffs ele foi. 11 touchdowns, nenhuma interceptação. E o Baltimore Ravens acabou vencendo o título. Mas era um time conhecido pelo trabalho defensivo, com Ray Lewis, né, com Bart Scott, com Ed Reed. Né? Não era um time que a gente fala, nossa, que ataque fabuloso. Nunca foi assim o pedigree do Baltimore. Pois bem, na temporada passada, a gente viu as duas coisas acontecendo. Uma das defesas mais dominantes da história da NFL e um dos ataques também fantásticos, com o Lamar Jackson
sendo o MVP da liga, tá? Não da história da NFL o ataque dos Ravens, mas era um ataque muito, muito bom, tá? E o que aconteceu? O time perdeu por 17-10 pro Kansas City Chiefs. E tem várias coisas, olhando aqui nas derrotas do Lamar Jackson, que se repetem, tá? Então eu vou começar desde 2018, são 4 jogos aqui, 4 derrotas. Em 2018, o time teve o seu melhor desempenho na era Lamar Jackson em uma derrota nos playoffs, 17 pontos. Naquele jogo, ele teve 25 jardas indo pro quarto período. Ele sofreu um fumble na reta final. A bola estava no território do Baltimore, mas o time estava com a chance de talvez conseguir uma virada, perdeu por 6 pontos, e ele sofreu um fumble, tá? Ele não foi bem naquela partida. Ele teve fumble e ele teve também uma interceptação. E ele foi sacado 7 vezes. Né? Na derrota em 2019 contra o Tennessee, que foi aquele ano histórico que Baltimore teve um dos melhores ataques terrestres, talvez o melhor da história da NFL, ele teve mais do que 500 jardas totais naquele jogo, mas não se enganem. Ele começou mal, em sua primeira campanha ele já teve uma interceptação. Ele teve 4 turnovers on downs, que o time arriscou em quarta descida e não conseguiu. E o Lamar teve um total de 3 turnovers naquela partida. E o Tennessee engrenou, conseguiu abrir uma boa vantagem, aí o Derrick Henry começou a correr com a bola, e o Tennessee acabou vencendo por 28-12. MVP da liga produzindo 12 pontos, MVP da liga no ano passado produzindo apenas 10, na derrota contra o Kansas City. Né? E aí contra os Bills, uma derrota em 2020 nos playoffs, o Lamar Jackson teve uma interceptação retornada 101 jardas para touchdown, uma interceptação na end zone, no segundo tempo, no terceiro período, mudou o jogo, foi para 17-3 Buffalo, e esse foi o placar final. No ano passado teve a interceptação na end zone também, da segunda metade do quarto período, com o time podendo encostar no placar. Ah, mas o Zay Flowers sofreu aquele fumble, isso foi antes. Né? O Lamar teve uma segunda chance e lançou uma interceptação na end zone. Então a gente está falando de turnovers e muitos sacks. Foi sacado 4 vezes contra Kansas City. Foi sacado 5 vezes numa vitória que ele conseguiu contra Tennessee em 2020, que ele não brilhou naquele jogo. Né? Então ele venceu o Tennessee em 2020 e ele venceu o Houston em casa no ano passado. São as únicas 2 vitórias do Lamar Jackson. Então, pelos prêmios que ele já, né, o trabalho que ele já fez aí em temporada regular, vencendo os prêmios de MVP e tudo mais, a gente tinha que ter visto em algum momento na carreira dele um Lamar Jackson realmente dominante na pós-temporada. E eu olhando em todos os jogos aqui da carreira, eu nunca vi um Lamar Jackson dominante. Ele teve 179 jardas, nenhum touchdown, uma interceptação, foi sacado 5 vezes quando ele ganhou do Tennessee por 20-13. 20 pontos, não é dominante. Ele correu muito bem com a bola naquela partida, assim como ele correu muito bem com a bola no jogo contra o Houston, em que ele teve 100 jardas terrestres, mas 152 jardas aéreas apenas. A gente já viu o Lamar jogando muito melhor em temporada regular. Então não tem nenhum jogo na carreira do Lamar Jackson que realmente me chame a atenção de uma forma muito positiva. Por isso que a gente fica apreensivo quando a gente fala do Baltimore Ravens e as chances dos Ravens de vencer o Super Bowl. Josh Allen. Josh Allen tem 5 vitórias em 10 jogos nos playoffs. Eu já vi o Josh Allen crescendo na pós-temporada diversas vezes em sua carreira. E eu diria que em quase todos os jogos, tá? Até aquela vitória contra os Dolphins lá, né? Ele é pai dos Dolphins, né? Ele tem uma casa aqui em Miami, fica lá em Miami Gardens. Eles chamam de Hard Rock Stadium. É a casa do Josh Allen. Então ele tem uma em Buffalo e também aqui. É muito legal pra visitar. Em 2022, ele foi sacado 7 vezes, teve 2 interceptações, mas venceu o jogo na reta final. E teve 3 touchdowns. Quantas vezes que a gente já viu jogos parecidos aí do Allen, que tem alguns turnovers, mas aí quando ele precisa, ele vai lá e ele vence o jogo, né? Então esse foi um jogo meio que sujo do Allen, e mesmo assim ele conseguiu conduzir a sua equipe à vitória. O problema do Allen tem sido nos confrontos contra o Patrick Mahomes. Nenhuma vitória, 3 derrotas. Mas se a gente for dissecar esses jogos, pensa no que ele fez lá em 2021 naquele jogo, lá em Kansas City, né? Que ele teve
ele teve 329 jardas, 4 touchdowns, né, na final da AFC. Ele perdeu, o Patrick Mahomes brilhou na reta final, fez mágica e acabou derrotando o Josh Allen, né? Em 2020, ele foi lá, ele teve 3 touchdowns contra os Colts, ele não brilhou contra o Baltimore, mas venceu, e aí perdeu para Kansas City num jogo que ele teve quase 100 jardas terrestres também. Não foi um jogo brilhante de Buffalo, eu sei que não foi um jogo brilhante, mas o Josh Allen, ele fez o possível, ele sempre corre, parece que ele sempre vira meio que um kamikaze nesses jogos aí de pós-temporada contra grandes equipes, ele se torna um corredor, ele tem uma intensidade a mais. Eu vejo o Lamar segurando mais a bola no pocket, sendo sacado com frequência, e eu vejo o Josh Allen, cara, seja o que Deus quiser, lá vou eu. Até em seu primeiro jogo nos playoffs contra o Houston, que ele perdeu por 22-19, em seu segundo ano na NFL, ele teve 92 jardas terrestres naquela partida. Então, só para recapitular rapidamente, eu acho importante citar esses jogos. 2021, nenhuma interceptação em 2 partidas, 9 touchdowns, né? 2023, no ano passado, 4 touchdowns contra os Steelers, touchdowns totais, 3 touchdowns contra Kansas City, sim, perdeu o jogo por 3 pontos, mas teve um erro de field goal que poderia ter mandado o jogo para prorrogação também, né? Foi isento de culpa? Não, na reta final poderia ter acertado um passe lá na end zone, para talvez até vencer o jogo, mas isso daí faz parte, você não pode ser perfeito, né? A gente não tá pedindo a perfeição, e ele também teve uma derrota pro Joe Burrow nos playoffs de 2022, então são 5 vitórias, 5 derrotas e vários momentos incríveis aí do Josh Allen nos playoffs, que me leva a chegar à conclusão que o Allen abraça esses momentos, e o Lamar Jackson parece que sente a pressão, né? E isso daí é preocupante quando a gente pensa em qual quarterback está mais pressionado para vencer o Super Bowl. Bom, o Lamar Jackson parece que já sente a pressão em qualquer jogo de playoff, né? Então, para ele superar isso, eu acho que é algo psicológico. Ele vai ter que vencer, ele vai ter que ter algumas grandes partidas para ele, né, começar a ter um pouquinho mais de confiança aí na pós-temporada. Eu vejo o Allen muito pressionado pela situação dele de ser o quarterback do Buffalo Bills naquela cidade, num torcedor que é simplesmente doente, mais doente que o torcedor do Baltimore Ravens, que já viu títulos. Mas o Lamar Jackson, a discrepância entre temporada irregular e pós-temporada é tão grande que isso já cria uma incrível pressão em cima do quarterback. De novo, aquele grupo seleto, 11 quarterbacks já venceram o prêmio de MVP pelo menos 2 vezes, todos venceram um título, menos o Lamar Jackson, né? Ele tem o Derrick Henry, ele teve uma defesa excepcional no ano passado, ele tem as ferramentas para chegar ao Super Bowl, mas esse ano a defesa do Baltimore Ravens não é uma das melhores da liga. É boa contra o jogo terrestre, mas vem sofrendo muito contra o jogo aéreo. Então o Lamar vai ter que brilhar, ele vai ter que mostrar o seu melhor futebol americano, talvez da carreira, pro Baltimore Ravens vencer o título nessa temporada. O Josh Allen também fica no mesmo barco, mas ele tem tudo no ataque. Eu acho que o Baltimore também tem, mas ele tem uma defesa que é mais consistente, é uma defesa mais sólida, que cede menos pontos, tá? Então vamos ver como que o Allen cresce na pós-temporada e vamos ver se o Lamar Jackson consegue levar todo esse talento, todos esses números que ele vem produzindo para os playoffs. Até agora ele não se mostrou capaz de fazer isso. Nas 4 derrotas do Lamar Jackson em sua carreira, o time anotou um total de 42 pontos em 4 jogos. Isso dá uma média de 10,5 pontos por jogo nas 4 derrotas do Lamar Jackson nos playoffs. Ele vai ter que ser muito melhor que isso. E por falar aqui em Lamar Jackson e o Josh Allen, eu tenho uma múltipla muito safadinha pra você que gosta do mundo das apostas, né? Semana 14 da NFL chegando com tudo. O Baltimore Ravens tá de folga, né? Mas o Buffalo Bills viaja lá
para Los Angeles para enfrentar os Rams. Eu tenho uma múltipla aqui com 4 jogadores que eu tô de olho aqui nesse domingo. E eu começo com o Josh Allen. Eu tô apostando aqui numa múltipla que o Josh Allen vai ter uma corrida de pelo menos 12 jardas, que o Mike Evans do Tampa Bay Buccaneers vai anotar pelo menos um touchdown. Tem sido uma máquina anotando touchdowns aqui nas últimas semanas e é um dos alvos preferidos aí do Baker Mayfield. Os Bucs jogam contra os Raiders. Alvin Kamara, você sabe que o Alvin Kamara tá buscando a primeira temporada da carreira com pelo menos 1.000 jardas terrestres. Eu acho que ele tem tudo para chegar nessa marca aqui nesse próximo fim de semana. Eu vou de Alvin Kamara pelo menos 89 jardas terrestres contra o New York Giants, que vem sofrendo muito contra o jogo corrido nessa temporada. E aí o Kirk Cousins, muito criticado o Kirk Cousins, enfrentando uma defesa que cede jardas aéreas. Então Kirk Cousins voltando para Minnesota, enfrentando sua velha equipe, eu acho que ele chega a pelo menos 270 jardas aéreas, tá? Então, se a múltipla bater, tá pagando R$27,06 lá na stake. Eu vou deixar o link da múltipla aqui na descrição. E o link também aqui da stake, né, da plataforma, que é sensacional. Como eu sempre falo, né, muitas promoções interessantes. A minha favorita é, se aposta no vencedor. Se o seu time estiver vencendo por pelo menos 7 pontos no fim do terceiro período, pode ganhar, pode perder, você já ganha a aposta, né? Então, é sensacional. Tem muitas promoções lá com vários esportes diferentes lá na stake. Beleza, meus jovens? E pra você, quem tá mais pressionado? Josh Allen ou Lamar Jackson? Isso pra vencer um Super Bowl. E rápido. Um abraço, deixe seu like, deixe seu comentário. Falamos em breve. Tchau, jovens! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.